Olá, muito bom dia para você. Hoje é terça-feira, 14 de dezembro. Está no ar o Jornal da Massa, um jornal com opinião e personalidade. Curitiba com chuva, 11 graus de temperatura. Daqui a pouco você vai ver as imagens dos alagamentos na cidade. Chove muito na região metropolitana da capital. E agora Londrina, o tempo ainda escuro na região norte do Paraná, com chuva e 16 graus. Confira os destaques de hoje. Chuva bate recorde em Curitiba. Em um dia choveu o equivalente a todo o mês de dezembro. Alagamentos atingem vários bairros e moradores resistem em sair das casas. O que nós vamos fazer com os móveis tudo novo que a gente comprou? A aeronáutica investiga a causa da queda do avião bimotor em Londrina. Caixa Preta e os sobreviventes do voo devem esclarecer os fatos. Com essas informações a gente pode saber o que realmente naquele ambiente aconteceu. Impasse na votação do orçamento de 2011 pode ser resolvido hoje. Lideranças do governo de Beto Richa tentam selar um acordo entre Poder Judiciário e Ministério Público. Agora, no Jornal da Massa. Hernani Buchmann, bom dia. Bom dia. Começa hoje o Mundial de Clubes para o Internacional. Amanhã a gente vai saber se o seu adversário é o Mambembe ou se é o Malvado. Ruth Bolognese, bom dia. Bom dia. E o governador Orlando Pessutti, na medida em que se aproxima o fim do período dele, está ficando mais bonzinho. Hoje promete contratar 2.400 novos professores. E aqui, bonitinho, o convite para a festa a inauguração do Palácio Iguaçu neste sábado, que não veio para mim. O Hernani me emprestou dele, depois eu mostro como é bonitinho e caro. Gebuti, bom dia. Bom dia. As duas reais estrelas da política paranaense estiveram reunidas ontem. Daqui a pouco nós vamos saber quem são as estrelas. Eu começo falando da chuva. A chuva que atingiu Curitiba e região metropolitana de forma inesperada. Em um dia choveu o previsto para todo o mês de dezembro. A média mensal na capital é de 150 milímetros. Só ontem choveu 154 milímetros. Vários bairros de Curitiba foram atingidos pela forte chuva. No Boqueirão, a situação foi a mais crítica. No Cajuru, dezenas de pessoas tiveram que deixar suas casas devido ao alagamento. Esta moradora tinha acabado de mobiliar a casa e não se conformou com a perda dos móveis. A gente vai para dentro de casa, o que nós vamos fazer com os móveis tudo novo que a gente comprou? Vários municípios da região metropolitana também foram afetados. Segundo a Defesa Civil, a média mensal de chuva já foi ultrapassada e a previsão é de que a chuva continue. Diz que chove até quinta-feira. Situação dramática, né, Ruth? Meu Deus, eu estava comentando aqui com a Hernani, me choca muito as pessoas terem água, as casas invadidas por água, porque destrói, né? É um horror e é a sensação da pessoa ficar perdida mesmo, sem nada, sem condição de ir para lugar nenhum. Espero que a Defesa Civil esteja lá resolvendo metade desses problemas aí, né? Não tem homem suficiente. Não tem, né? Hoje os jornais estão dando mesmo, que não tem gente suficiente para atender. Nunca tem. E no sul do Brasil todo. São Paulo ontem um horror, enfim, um caos. Bateu água ontem o dia inteiro. Eu tomei 3 banhos de chuva. Sou imprevidente, né? Deveria ter um guarda-chuva no meu carro, mas meu filho saiu do carro. Não... Agora ontem 4 sapatos usei ontem. Nossa, Hernani. Agora ontem... É o Inel da Marcos. Nossa, eu compro uma galocha lá na Estilo, portanto. Ontem a chuva, dependendo do vento, nem guarda-chuva resolvia, porque ela caía de lado. De fianco. Via de regasgueio, que eles falam no Rio Grande. Eu, além de imprevidente, eu sou também um otimista. Cada vez que eu olhar, você vai parar. Vai parar. E não vai. Chove nesse momento. Põe a imagem de Curitiba agora. É possível, Luciano? Para que nós vejamos agora. Esta é a imagem de Curitiba neste momento. Tempo feio mais uma vez. Instável com chuva. Esta é a região do bairro das Mercês, aqui em Curitiba. Daqui a pouco eu vou pegar uma estrada, não vai ser nada fácil. Hernani vai enfrentar a estrada com chuva, né? Mas é desamparo. Ele não confia mesmo, né? Ele fala, vocês contam lá depois e tal, mas ele já preparou o terreno. É que hoje tem festinha da Rede Massa e o Hernani vai gazetear. Não vai, né?
Não, Gazear, como é que fala? Gazear. Gazear, mas por motivo de trabalho. Muito bem. Jornal O Estado do Paraná. Beto deixa PMDB definir secretário. Racha entre PMDBistas dificulta a indicação para governo tucano. Partido terá que escolher entre as duas sugestões de nomes para a pasta do trabalho. Ou o Romanelli ou o Stefanes Júnior. Quem vai, Ruth? Sei lá. Mas eles deveriam se mirar, sendo um pouco cínica, se mirar no exemplo dos próprios tucanos, que o ex-governador Roberto Requião sempre teve durante seu governo 2 tucanos secretários. Mas eram os tucanos do bico vermelho. Igual. Mesma coisa. E agora são os PMDBistas do bico vermelho. Do bico, sei lá, do bico azul. São os PMDBistas do bico azul. E aí, Gebuque, quem são as duas estrelas da política do Paraná que ontem se encontraram? Pois é, eles estão jogando com eficiência e com qualidade na esfera política. Muito. Quem são? O Hernani acaba de fazer uma inconfidência aqui, que quem vai para a secretaria é o deputado Romanelli. Eu creio também. A confidência para Ruth é a confidência pública. Bom, é o seguinte... Ontem estiveram reunidos Carlos Alberto e Gleisi Hoffmann. São realmente as duas estrelas da política paranaense. E na mesma mesa que o Carlos Alberto estava sentado o Roberto Baggio, que é o comandante em chefe do MST. O Carlos Alberto já tem a sua Gente, o Carlos Alberto é o governador eleito Beto Richa. Se ele está falando aqui Carlos Alberto, você não sabe quem é o governador do Paraná. É o Roberto. Eu o chamo de Carlos Alberto há 25 anos e não vou mudar. Não, antigamente você chamava de Beto Lux, nós fizemos você chamar ele de Beto Richa. Beto Lux porque é preferido por 10 entre 10 estrelas da política paranaense. E é verdade, tanto é que ele teve o desempenho que teve na eleição. Voltando à questão, jogou muito bem politicamente e vai puxar um deputado do PMDB porque traz o Elton Welter para a Assembleia, que é o primeiro suplente. Com isso, ele põe a faquinha no pescocinho daquele pato rouco do PT, né, que é o presidente do PT regional, o Verri. Está jogando com maestria e quando assumir, vai assumir com todo mundo dominado. A senadora do Paraná já mostrou que os outros 2 senadores ficarão na penumbra. Ruth, mostra aí o convite. Daqui que eu mostro. Eu quero mostrar antes, chamar a atenção antes pro lencinho do Gebuque que combina com a gravata. É o máximo, foi o máximo da elegância nos anos 30, mas ele continua firme. Olha aqui, que beleza esse convite. Daqui que eu mostro, se a câmera puder mostrar. Mas eu não tenho esse convite, Daniel. Não, é porque eu não fui convidado. Esse é o convite, Alex. Mostra aqui, ó. Acorda aí, Alex. Esse aqui é o convite para a inauguração do Palácio Iguaçu. É um convite em papel, desse papel mais grosso, aqui você não queria que mandasse Senhor Hernani Buchmann. Sim, perfeitamente. Ele recebeu 2, né? Então, aqui está o texto principal do convite. O governador do estado, Orlando Pessutti, e a senhora Regina Fischer Pessutti tem a honra de convidar para a reinauguração do Palácio Iguaçu, sede do Poder Executivo do Estado do Paraná. E aí vem junto aqui como é que eu chamo isso aqui? Uma credencial de estacionamento. Hernani terá trânsito livre, oficial, poderá estacionar o seu carro junto ao das autoridades. E aqui tem 2 convites, ó, são os convites menores. Esses convitinhos aqui servem para acessar ao show de Chitãozinho e Chororó. E depois o coquetel e a queima de fogos. Baile não vai ter, infelizmente. E aí o convite vem, esse convite todo que eu mostrei, ele veio pelo lado de fora, vem aqui nesse papel vegetal. Isso. Um texto explicando aqui a reforma do Palácio Iguaçu que ela resgata a história do Paraná e fala dos compromissos de Orlando Pessutti e a trajetória política dele como médico veterinário, deputado estadual, até chegar ao comando do Executivo. Agora monta o convite de novo para mim, que eu não vou chegar em casa com ele assim, a Dona Tânia vai brigar comigo. Só um detalhe sobre a inauguração. Dona Flora Munhoz da Rocha, a primeira dama que inaugurou o palácio em 1954, não quer falar, não dá entrevistas para ninguém sobre o Palácio Iguaçu. Não é por nada não, é porque ela diz que ela está muito velhinha, ela não conseguiria atender toda a demanda, então ela prefere não falar. Mas diz que vai lá, né?
Parece que vai lá mesmo, vai estar presente, pelo menos em alguma cerimônia, algum ato lá, ela vai estar no Palácio do Iguaçu. Dona Flora fez 99 anos. Imagina. Vamos adiante. A aeronáutica investiga a queda do avião bimotor que caiu no último domingo em Londrina. A caixa preta do avião pode revelar as causas do acidente. O Major Carlos Queiroz, do Seripa, Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, esteve no local do acidente para fazer os primeiros levantamentos. A caixa preta, vamos levar para o CENIPA, o laboratório de dados do CENIPA, para fazer essa transcrição. Essa transcrição é a parte de comunicações entre os controladores e o piloto, a tripulação, e a comunicação interna entre o piloto e o copiloto. Com essas informações a gente pode saber o que realmente naquele ambiente aconteceu. Uma médica e uma psicóloga da aeronáutica estão vindo a Londrina para ajudar nas investigações. Os oficiais vão ouvir os 7 sobreviventes dos controladores de voo que trabalhavam na hora do acidente. Mesmo não tendo morte, mas teve feridos, inclusive tem 2 hospitalizados ainda, hospitalizados, é interessante a parte médica e a parte psicológica para saber o que envolveu esse acidente. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da noite de domingo. Um bimotor como este vinha de Uberaba com 5 passageiros, mais o piloto e o copiloto. Chovia forte e, de acordo com a Infraero, o piloto parou de se comunicar com a torre de repente. O avião caiu em uma plantação de soja a 16 quilômetros do aeroporto de Londrina. Quando o corpo de bombeiros chegou, todos estavam do lado de fora e o bimotor pegava fogo. O copiloto conseguiu sair por uma das janelas e conseguiu abrir a porta por fora. Então a atuação do copiloto foi muito importante. Vamos agora ver as capas dos jornais nacionais. Folha de Londrina, viagens oficiais da Assembleia Legislativa custam R$1.200. São os jornais do Estado. $1.200.000. $1.200.000. O Diário de Maringá, guardas municipais terão pistolas de choque em 2011. Jornal da Manhã, acidente entre caminhão e 3 carros mata 3 pessoas na região de Ponta Grossa. Tribuna do Norte, Apucarana registra o 18º homicídio do ano. O Paraná de Cascavel, Samec condiciona a continuidade de royalties à pressão dos prefeitos. A Gazeta do Iguaçu, Exército inicia mobilização para a segurança da cúpula do Mercosul. 40º. O Hernani Buchmann, a Ruth disse que você aposta em Romanelli como secretário, é isso? Veja, não tenho a menor ideia do que esteja acontecendo. Mas acho que o perfil do deputado Romanelli é um perfil mais adequado para a Secretaria do Trabalho do que o perfil do deputado Stephanie Júnior. A colocação que você está fazendo, você tem razão, até porque historicamente o deputado Stephanie já ocupou a Secretaria de Administração. Exatamente. E teve algumas dificuldades de relacionamento naquele momento histórico. Então o Romanelli é pulo de 10 mãos. Gente, eu preciso fazer um registro. Lembram que todos nós cobramos aqui explicações do ex-governador Roberto Requião para as razões de a vida inteira ter criticado a aposentadoria dos ex-governadores e, de repente, ter pedido a sua. Nós pedimos resposta aqui, nossa assessoria entrou em contato com a imprensa do senador eleito para que respondesse, não quis falar. Falamos pelo Twitter, ele nos bloqueou e não respondeu. Todos os nossos seguidores tentaram falar com ele pelo Twitter, ele bloqueou todo mundo, disse que não iria responder. Pois ontem ele realizou o famoso Twitcan, quando ele se posiciona em frente a uma câmerazinha na internet e as pessoas perguntam e ele responde. E uma telespectadora guerreira do Jornal da Massa foi lá, se conectou e fez a pergunta. O nome dela é Stephanie, ela é de Foz do Iguaçu. Stephanie Júnior. Tá pequenininho daqui no meu celular, mas eu vou mostrar o que ele disse. O que o governador falou. Que ele pediu a aposentadoria, que ele não considera aposentadoria, para pagar as multas que levou quando fez críticas. E aí que ser governador era a única renda que ele precisava dessa pensão para arcar com as multas. Que ele foi multado por ter feito críticas. Que agora, como senador, se a renda permitir, ele abre mão da pensão. Disse ainda que não respondeu antes pelo nível da cobrança. Nós podemos, inclusive, já adiantar a ele que o dinheiro não vai dar.
Porque o senador Álvaro Dias, colega dele, disse que está pagando para trabalhar só com o salário do Senado. E precisa da pensão dele, governador. Então Se ele não vai sobrar para o... Se ele for devolver, ele vai devolver daqui a 20 anos, ou seja, ele vai ter 105. Mostra aqui, Alex, eu quero fazer o registro. Ela usa um apelido de Ursa. Aí ela escreveu aqui, ó, esse daqui, ó. Quero um pão de queijo do café da manhã, hein? E aí dá uma risadinha. Meu nome é Stephanie, sou de Foz do Iguaçu e atleticana. Então já vai um café antecipado para De Ursa, do Twitter, que ontem foi lá e incomodou o ex-excelência. Com pão de queijo, aquele do posto ali. Isso, muito bem. Tal, bacana. Parabéns, são guerreiros os nossos twitteiros seguidores. Que pena que não tem mais gente no Paraná com o espírito desta senhorita, né? Ela, mocinha, né? Mocinha, pelo visto. E o velho ficou no pijama ontem, né? Agora a explicação que ele pediu a aposentadoria para pagar as multas que levou é uma bobagem enorme. É isso, excelente. Sabe o que ele quer receber de presente de Natal? O quê? Uma segunda edição da Carta dos Bispos de Puebla. Para ver se consegue criar mais uma mentirada e tal, e continua enganando a rapaziada. Será que o Requião vai na inauguração do Palácio Iguaçu? Ele disse que não, chamou de palhaçada a inauguração e disse que não irá. Mas deveria. Mas se ele não recebeu o convite, eu recebi 2. Eu posso ouvir. Memória frágil a dele, porque essa palhaçada ele fez em 2003. Ele fez uma festa em 2003, no dia que comprou controle acionário da Triunfo, dia 19 de dezembro, que era um feriado, 19 de dezembro de 2003, e sabe quem que ele apresentou? Padre Reginaldo, Padre Marcelo e Chitãozinho e Chororó, o homenzinho de memória fraca. Agora, eu não sei se o ex-governador Roberto Requião foi efetivamente convidado pelo atual governador. Que foi. Eu não sei, mas se ele não foi, o Hernani recebeu 2 convites. Isso. Pode ceder um deles. Posso questão de entregar ali no Bigorrito. Muito bem. Pedido de vistas adiou a votação do orçamento de 2011. Vamos agora com as notícias da Assembleia. O impasse está no percentual para ser repassado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. O projeto da Defensoria Pública foi votado. Passou em primeira discussão e, conforme acordo entre as lideranças, retorna ao plenário apenas no ano que vem. Agora, as atenções se voltam para o orçamento do Estado. Há um impasse para a aprovação do orçamento 2011. O projeto veio para o Legislativo ampliando os recursos para o Tribunal de Justiça e também para o Ministério Público. Seriam pelo menos mais 351 milhões de reais. Acontece que o futuro governo não quer pagar essa conta. Em 2010, o Judiciário recebeu 1 bilhão e 70 milhões de reais. A previsão para 2011 era chegar a 1 bilhão 421 milhões. Uma emenda do deputado Duílio Genari retira o aumento de repasse e Ademar Traiano pediu vistas para ganhar tempo e fazer acordos. No curso do ano, dependendo do crescimento da receita do Estado, possamos, enfim, contemplar tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário com o restante do que eles pretendem. O líder do atual governo diz que o prazo para discutir o assunto já passou. Agora é muito complicado para a futura base do governo querer sustentar retirada de emendas da votação quando, antes da eleição, sem saber quem seria o próximo governador, eles votaram também favorável por unanimidade. Uma reunião extraordinária da Comissão de Finanças deve acontecer ainda hoje. Apesar de acreditar no consenso, Ademar Traiano não descarta a possibilidade de apresentar voto em separado ou até mesmo deixar de votar o orçamento do próximo ano. Sabe só uma coisa que eu queria observar aqui. A diferença entre o pedido e a concessão para o Poder Judiciário é de 100 milhões. O Judiciário pediu 270 e poderia conformar-se com 170. Isso chama muita atenção, porque quem prevê um orçamento, etc., tem que prever com base em fatos, né, na realidade, na necessidade. Como é que abre mão de 100 milhões? Né?
Então, eu vou continuar na minha manchete aqui. Hoje, agora, daqui a pouco, na escolinha de governo, na última escolinha de governo, faz exatamente mês da história. Né? Quem quiser tem que aproveitar para ver, porque nunca mais vai ver. E quem perdeu também não perdeu nada. Mas tem que gravar. O governador Orlando Pessutti anuncia a contratação de 2.403 novos professores. Eu sempre acho que contratar professor é bom. Agora tem que ver como isso vai caber também no orçamento do governador Beto Richa. Até porque ontem os professores foram protestar em frente ao Palácio das Araucárias. As crianças do Paraná estão quase sem aula de matemática. Não tem professor substituto, está um horror, está um caos esse negócio. Aí eu sou Carlos Alberto, que se vire e arrume o dinheiro, porque ele fez muita proposta no que tange a educação, uma educação moderna, competitiva. Nosso secretário de Educação, Flávio Arnes. Osvaldo Arnes. Você reclama que eu falo Osvaldo, é certo, é Flávio. Vamos ver as manchetes dos jornais de circulação nacional. Folha de São Paulo, bingo estimula a ação do crime, diz texto do governo. Concordo. O Estado de São Paulo, crack já se alastra por quase 4.000 cidades. Demiano, 98% das cidades brasileiras estão com problema de crack. E até agora a gente não viu nenhuma proposta razoável para resolver esse problema. Ou para pelo menos amenizar. Vamos adiante. Jornal 0 Hora. 10.800 motoristas gaúchos precisam entregar a carteira. O Globo. Empresas já voltam para aéreas liberadas do tráfico. Áreas deve ser, né? Áreas. Está escrito áreas. Está escrito áreas. Eu é que estou zonzo. Exatamente. Também, com esses três aqui na mesa, você devia estar zonzo todo dia. É um milagre que não esteja. O Internacional vai jogar, ele está Deixa eu mostrar aqui a tribuna do Paraná. Ele já está louco para torcer para o Mambembe. Vou falar. Esse jornal está mais confuso, como dizem os adolescentes, do que chocotone com sabor de vou confessar uma coisa aqui como gremistão. Não acredito no Mazembe. É triste. Torcer para o Mazembe é o fim dos tempos. É o fim dos tempos. Tribuna do Paraná. 3 jovens esmagados é a manchete principal. Eles morreram embaixo do carro que bateu num barranco, capotou e foi arrastado por um caminhão. 2 amigos foram socorridos em estado grave. Mais uma vez o trânsito ceifando vidas. Tem a foto aqui da chuva, já mostramos as imagens das inundações na região metropolitana. E aqui uma notícia da Hebe Sorridente, depois de 24 anos, Hebe fora do SBT. Pelo menos é a notícia do momento, ela não teria renovado o contrato. Ela andou aí piscando para Globo, né? Já anunciou, foi beijar não sei quem, foi dar uma bitoquinha não sei quem. Ai, que nojo. Faustão. E aí avisou que trabalharia na Globo. Aqui o Hernani fala então sobre esse sujeito aqui, o Alexandro, o camisa 9 colorado. Ele quer explorar as falhas de marcação do Mazembe do Congo para o Internacional decidir o título do Mundial de Clubes. Você acredita no Mazembe ou não? Olha, eu em futebol acredito em tudo. Já vi defunto levantar o caixão. Não dá para você descartar nada. Então você tem que tomar muito cuidado com o time africano, fortes na marcação, saem muito rápidos. E eles têm habilidade, eles são muito violentos, mas eles têm muita habilidade. Sei lá, não é um time organizado como é o Internacional, é um time mais tosco do que é o Internacional, mas o Brasil já perdeu de Camarões, o Camarões jogando com 9 jogadores. Então, tudo isso pode acontecer. Eu acredito mais no Internacional. Acho que amanhã nós vamos dizer que o time era Mambembe e não era malvado. Mas... Agora, se o Mazembe vencer o Internacional, se eu fosse jogador do Inter, ficaria lá pelo Abu Dhabi mesmo fazendo a não volta nunca mais. Vamos para um intervalo. Vamos mostrar uma pesquisa do Procon que revela que consumidores não sabem como fechar um contrato de prestação de serviço.